mas era duro comigo por trás, né? Como diz o pessoal, nos bastidores. Era duro, era difícil de lidar. Por quê, meus amados? Tinha ciúme de pregação, de lugar, é como se fosse, entre aspas, uma competição. O reino não é isso. Reino não é isso. A gente sabe na teoria, não é verdade? Eu não estou falando uma coisa que você não sabe. Como nós lemos aqui, não lemos e não vamos falar coisas que você não sabe, mas são coisas que precisam ser trazidas à nossa alma, ao nosso coração, para sermos tratados perante o poder do Evangelho. Porque o poder do Evangelho, tratado pela salvação em Cristo Jesus naquela cruz, muda esta característica doentia, caída, pecaminosa, que é a nossa alma, que precisa ser tratada sempre, ou não? Sempre. Que bênção, meu amado, se pessoas se levantam dentro do ministério que fazem as mesmas coisas que eu faço, que bênção. E é bom ficar velho, é bom ficar velho. Eu tinha uma época, você vai falar, mas que loucura, pastor. Não, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Tinha uma época que eu achava que eu tinha que fazer tudo. Eu era assim, início. Eu já estou com 20 anos de ministério, completei agora 21 esse ano. 21 anos de ministério pastoral. Lá no início, molecão, meninão, eu achava que eu podia fazer tudo. E não admitia muito que as pessoas fizessem aquilo que eu estava fazendo e não delegava. Só que o tempo vai passando, você vai entendendo pelas próprias limitações do teu corpo, das coisas que você pode fazer, o quanto você precisa das pessoas. Então, envelhecer é algo muito bom, faz-nos ver o quanto nós somos limitados. O quanto eu preciso de pessoas, meus amados. Tem muitas coisas que eu tenho a visão igual eu tinha antes, mas já não faço igual mais. Eu sempre procuro ter jovens perto de mim, ou pessoas mais dispostas. Por quê? Essas pessoas estão ali me ajudando, fazendo com que o reino aconteça. Meus amados, nós não somos nada. Somos frágeis, fracos, altamente dependentes, mas somos difíceis, porque temos uma natureza difícil. E isso ficou muito evidente na carta de Paulo aos Coríntios. O quanto uma igreja que o Evangelho ainda não está vivo, límpido, e não trouxe maturidade, é uma igreja que pode ser adoecida nos seus relacionamentos, na sua visão de liderança, na sua visão sobre os dons, na sua visão sobre a doutrina. Tudo, adoece tudo, quando o Evangelho não é uma coisa vívida, transparente e que nos curou. Em primeiro lugar, um desafio bíblico a respeito dos conflitos em Corinto. Eu quero trabalhar isso primeiro. O desafio bíblico a respeito dos conflitos em 1 Coríntios. Aqui nos versículos 10 e 12, Paulo vai fazer aqui algumas referências muito interessantes nos versículos 10 e 12. Acompanhe, por favor, meu amado, mantenha a sua Bíblia aberta aí no 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10 e 12. Ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Ele começa interpelando como um pedido desesperador. Rogar aqui é algo que ele via como algo muito importante. Rogar era o desejo de Paulo ver mudança naquela vida, naquela igreja. E o que ele começa? Ele não começa acusando, ele começa mostrando como que a igreja podia ser. E aí está uma beleza de Paulo. Ele vai trazer coisas muito mais pesadas que nós vamos ver para frente, mas ele não começa agredindo a igreja. Vocês viram já na semana passada, a igreja de Deus que está em Coríntios, ali no versículo 2, ou seja, ele está tratando aquela igreja com carinho, ele não vê ali uma igreja acabada, destruída, sem chance, não, ela é a igreja de Deus. E ele começa rogando essa igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, o nome que está sobre todo nome, que faleis todos a mesma coisa. Muitas vezes, quando nós vemos esse termo, nos dá a impressão, aqui, entendendo essas complicações, né, desse desafio bíblico a respeito dos conflitos, nos dá a ideia de que falar a mesma coisa é ser repetitivo. Não é, meu amado. Por exemplo, o pessoal que mexe com a área da música aí sabe, quando vocês colocam aqui a última canção aqui que a gente estava cantando hoje, bem no finalzinho, que a gente fala lá, maravilhosa graça, né, quando, não foi essa última, né, foi a antepenúltima, a maravilhosa graça,
lá no finalzinho, vocês notaram que o grupo fez vozes? Na hora que eles vão cantar Maravilhosa Graça? Qual que é a diferença de vozes e uníssimo? Qual que é a diferença? Eles cantaram a mesma coisa, mas de forma diferente, correto? E uníssimo? Cantam a mesma coisa, todos iguais. Paulo não estava dizendo aqui, eu estou usando essa terminologia para vocês entenderem o que ele estava querendo dizer quando ele diz aqui, falem todos a mesma coisa. É quase como se ele dissessem, cantem, mas cantem de acordo com as vossas formas, ou seja, um canta em contralto, outro é barítono, e assim vai, cada um canta no seu tom. Ele não está pedindo para todo mundo cantar em uníssimo, ou seja, não é para ser simplesmente igual. A ideia aqui não é você perder a sua identidade, cada um de nós temos um estilo de ser, uma forma de ver, uma forma de sentir o mundo, mas temos que falar a mesma coisa. O que nós temos que falar? Do Evangelho. O Evangelho é algo que impactou, mudou, transformou cada coração. Como eu vou manifestar isso? Todos temos que manifestar, mas cada um com a sua identidade, cada um com a sua característica. Não é em uníssimo, é fazendo vozes. Essa seria a ideia então de todos falarem a mesma coisa. É levar esta mensagem. Ou seja, o conflito começa a amenizar quando todos nós temos os mesmos desejos. Nós não precisamos ser iguais, mas temos que querer as mesmas coisas. Porque muitas vezes as pessoas pensam que nós temos que ser iguais. Nós não somos iguais, meus amados, não tem como. Mas o sangue de Cristo, o Espírito Santo, o agir de Deus está em cada vida. E aí, a vida de Cristo crescendo em mim, vai fazer com que eu me pareça mais com Cristo. Eu me parecendo mais com Jesus, eu vou ser uma pessoa muito mais fácil de lidar com você e você lidar comigo. Porque nós vamos estar falando a mesma coisa, com as nossas características, mas levando a mesma mensagem, o mesmo Evangelho. Aí ele continua, falando todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. A palavra aqui seria também facções, mas ele não está usando o termo no sentido de que as pessoas estão se dividindo, no sentido de estar se separando uma da outra. É contradição de pensamento a ideia aqui. Essa divisão é uma contradição de pensamento, de gosto, de desejo. E isso faz com que as pessoas comecem a conflitar uma com a outra. Comecem a ver as coisas diferentes uma da outra, porque o Evangelho ainda não está vivo. A pessoa não teve um crescimento, não teve uma maturidade. Entendendo Paulo como escritor dos Hebreus, ele fala que vocês têm que crescer, parar de comer, tomar leitinho espiritual. Nós temos que aprender a ter crescimento espiritual. Como que se cresce espiritualmente? É uma vida de busca da palavra, da verdade, dos princípios, da presença de Deus, daquilo que o Senhor é em nossas vidas. Por isso, quando ele diz ali, falando a mesma coisa, que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente o quê? Unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Aí está as características de mostrar que nós não temos que cantar igual, e nem sermos completamente iguais, mas nós temos que estar pensando e falando as mesmas coisas. São as características, as marcas de Cristo em nossa vida. Meu amado, isso ameniza em muito conflito. É isso que Paulo começa a tentar estimular essa igreja. Ele começa a primeiro mostrar como deve ser, antes de mostrar como está. Ele começa a levar a igreja a entender o que ela pode ser. E meu amado, não veja isso como algo inalcançável. Havia um tempo que a gente cantava muito aquela música Recebi um Novo Coração do Pai. Vocês lembram dessa canção? Essa canção, eu me lembro de algumas pessoas já na minha caminhada cristã que não gostavam de cantar essa canção, porque elas diziam assim, essa canção não fala a verdade, a igreja não é assim. Mas meus amados, eu discordo. A igreja, ela é o que está naquela canção, porque o alvo que Cristo coloca para a igreja ser não é baixo.
Se o alvo fosse baixo, todos nós alcançaríamos e teríamos a sensação de que somos capazes. Tudo que o Senhor coloca como padrão para o cristão sempre é muito alto, porque o padrão é Ele. Quem que é o padrão de crescimento espiritual? É o próprio Jesus. O padrão é altíssimo, é inalcançável. Dá para entender isso? Nós nunca vamos chegar lá, porque se você chegar, você vai parar. E quem chega tem aquela sensação de que alcançou, conquistou. Se ela conquistou, ela vai dizer, eu fiz. Ela vai estagnar. Por isso que o cristão, o verdadeiro cristão, ele não para. Ele continua sempre crescendo, amadurecendo, buscando. E esse cristão que cresce, que amadurece, que busca, é um cristão sadio. Ele é um cristão que tem bons relacionamentos. Não é que ele não tem conflito. Meu amado, ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Nós erramos, nós falhamos. Nós temos que deixar o orgulho ser vencido pelo poder da cruz. Aprendemos a pedir perdão, reconhecemos o valor do outro e reconhecemos o que é ser igreja de Cristo, falarmos as mesmas coisas, querermos as mesmas coisas, porque isso vai gerando unidade entre nós. Versículo 11 ele diz, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelas casas de Cloe, de que há muitas contendas entre vós. Vocês não estão alcançando aquilo que é o ideal, ele disse, mas o ideal é alto. O ideal ele coloca no versículo 10, o ideal é alto, mas é um ideal que deve ser alcançado. Por quê? Nós vamos estar sempre buscando esse ideal, crescendo, amadurecendo, entendendo as relações dentro da igreja. Aí ele continua no versículo 12, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, ou eu sou de Cristo. Por isso, esta confusão de quem é quem adoece a igreja. Quer ver coisa perigosa, meu amado? Se alguém disser assim, eu sou do pastor Idemar, qual é o defeito dessa pessoa espiritualmente falando? É confiar no homem. Essa pessoa, ela está defendendo homens, está defendendo uma ideia, está errado. Aí ele fala Cefas, que é Pedro, né, o apóstolo Pedro, ele fala de Apolo, tudo bem, mas ele fala de uma quarta pessoa que para nós seria comum. Qual que é a quarta pessoa que ele fala? Cristo. Ué, você vai falar, mas Cristo não está errado, pastor, Cristo está certo. Nós temos que ser do Senhor. Acabei de falar aqui que nós temos que buscar, mas aqui a questão é que há um orgulho em a pessoa dizer eu sou de Cristo. Meu amado, é possível uma pessoa dizer eu sou de Cristo e ser orgulhosa? Sim, é possível, e é o que Paulo está relatando. Olha, ele fala lá, refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo, outro eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, e outro dizer eu sou de Cristo. Ele não está dizendo que essa quarta categoria estava certa, não, ele está dizendo que os quatro estão falhos, inclusive esses que estão dizendo que são de Cristo, porque há um orgulho no coração deles. Sabe aquele orgulho? Eu pertenço a Jesus, aquele grupo não sabe, eles não entendem o que é ser do Senhor. Eles não sabem o que é andar com Jesus, só eu entendo o que é andar com Jesus. Ele não sabe o quanto é bom ser do Senhor Jesus. Os outros não entendem isso. O que essa pessoa é? Ela é de Cristo, mas ela é o quê? Orgulhosa. Então é possível você defender o nome de Jesus e ser orgulhoso. Meu amado, e é onde nós vamos acabar chegando daqui a pouco. A importância de nós compreendermos essas divisões, essas coisas que nos trazem os conflitos, essas questões de defender a ideia de eu gosto daquele pastor, eu gosto de escutar aquela pregação, eu gosto daquela igreja. Meu amado, por que nós gostamos daquela igreja? Porque eu estou me satisfazendo. Eu gosto do louvor daquela igreja. Eu gosto da pregação. Eu gosto daquele homem, da forma como ele prega, da inteligência que ele prega. Paulo vai dizer ali na frente do perigo disso. Ele diz ali no versículo 17, porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Olha só, não com sabedoria de palavra. Aqui quando ele diz sabedoria de palavra, não é que Paulo não estudava, viu, meus amados? Não caia nessa contradição.
mas é tentar usar sabedoria para ludibriar as pessoas. Ele está dizendo nesse sentido. Usar a sabedoria como uma forma de manipular os princípios e os valores. Não, ele pregava o Evangelho. Então, ele não queria que as pessoas ficassem fascinadas em quem ele era. Ele queria que as pessoas ficassem fascinadas em Cristo Jesus, sendo quebrantadas, tratadas, moídas, lavadas, regeneradas por aquilo que é o poder do Evangelho. Então, meus queridos, preste bem atenção nesses 3 primeiros versículos, do versículo 10 ao versículo 12. Mostra exatamente como acontece esses conceitos, esses erros dentro da igreja. Mostra para nós o alvo, como deveria ser, mas mostra como nós temos conflitos e como nós somos facciosos, dividimos com muita facilidade, defendemos tal grupo, defendemos tal pensamento, tal estilo de ministério, tal forma de entender a igreja. Nós não temos que defender nada disso. Nós temos que lutar plenamente pelo Evangelho de Cristo, pela proclamação clara do que é a palavra, amar as pessoas, estar sempre aberto a tratá-las com carinho, com amor, receptíveis. Porque, meus queridos, qualquer um de nós, qualquer um aqui, eu, você, qualquer um, temos que tomar cuidado para que o orgulho não tome conta do nosso coração. Em segundo lugar, a correção de Paulo para os conflitos de Corinto. Qual foi? Qual foi a proposta da correção de Paulo para os conflitos? Está do versículo 13 ao versículo 17. Vocês podem me acompanhar? Do versículo 13 ao 17. Acaso está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Meus amados, quando ele diz aqui, acaso está Cristo dividido? Ele está dizendo assim, o evangelho verdadeiro e genuíno não pode dar 2 características a quem é Jesus. É esse sentido. Não existe 2 pregações do evangelho, meu amado. Só existe uma pregação da cruz. Só existe uma pregação redentora. E esta pregação redentora, que é o evangelho, que é pregado, por isso que o evangelho é o princípio da unidade. Esta pregação que é a redentora, transformadora, ela não nos dá uma outra versão de quem é Jesus. E eu vou me tornando uma pessoa tratável, eu vou me tornando uma pessoa curável, eu vou me tornando uma pessoa fácil de lidar, uma pessoa amável, e eu perco aquele espírito. Eu morei muito na região ali do Paraná, eu ainda não fiz essa pesquisa aqui na igreja, lá eu fazia. Lá tinha muito italiano, descendente de italiano, naquela região nossa lá do Paraná, muito descendente de italiano. Italiano, dependendo da região que vem, é mais duro de lidar. Eu conheci uns italianos lá vindo da Calábria. Meus amados, não era fácil não. Os bichos tinham sangue, como diz o povo aí, sangue nos olhos. Era difícil de lidar com o pessoal. Meus amados, uma pessoa alcançada pela cruz, ela não tem espírito de Gabriela. Eu nasci assim e você sempre assim. Uma pessoa tocada pelo poder da cruz, ela é transformada. Se ela é uma pessoa que tem um temperamento destemperada, o poder da cruz vai começar a mudar muito das suas características. É veloz isso? É mágico? Não, mas começa a acontecer. Essa pessoa começa a se tornar mais amável, mais carinhosa, mais preocupada com aqueles que estão próximos de si, aprende a ouvir, aprende a amar, aprende a ser mais cuidadosa. E não adianta você falar, a minha família sempre foi assim, eu sou assim, ninguém me muda. Que tem gente que fala isso, ninguém me muda. Meu amado, se ninguém te muda, o que aconteceu do evangelho da cruz no teu coração? Por isso não tem isso, meu amado. Uma pessoa alcançada por um evangelho verdadeiro, é uma pessoa que está sendo transformada. Não existe 2 evangelhos, existe um evangelho, existe uma cruz, e existe uma salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há uma só fé. Paulo já disse isso na Efésios. Um só batismo. Não é isso? O princípio de que não existe como inventar coisas. O princípio é um só. E é esses valores
que tem que mudar quem eu sou. Então Cristo não está dividido. Não existe dois ensinamentos de Jesus. Só um evangelho. E aí ele diz assim: eu não morri por vocês. Foi por acaso Paulo crucificado? O que eu fiz por vocês para vocês idolatrarem um homem? Porque é claro que no meio daquela briga, das divisões ali entre eles, tinha quem gostava mais de Paulo, tinha quem gostava mais de Cefas, tinha quem gostava mais de Apolo, tinha quem dizia: não, eu não sou de ninguém, eu sou de Cristo, nós somos melhor que vocês, nós somos de Cristo, somos melhor que vocês. Eram divisões erradas, mas só um morre por mim. Não existe dois evangelhos, só existe uma cruz. Aí ele pergunta, né, foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes porventura batizado em nome de Paulo? Essa ênfase no batismo é algo importante também, por isso que Paulo deixou claro: ó, eu batizei no máximo 3 aí, 2 que eu me lembro, ele fala de cara, depois ele fala de uma família, só isso. E se batizei mais também nem lembro, porque a ênfase de Paulo não era no batismo. A ênfase da nossa igreja não é no batismo, porque o batismo para nós não salva. Qual é a ênfase de Paulo, meus amados? É o evangelho. A preocupação de Paulo é a pregação do evangelho, é levar a mensagem redentora e transformadora. A ênfase dele não era no batismo, por isso que Paulo não se preocupava muito. É aí que ele está querendo dizer. Não havia essa preocupação de deixar pessoas ali batizadas, mas havia a preocupação do evangelho chegar ao coração das pessoas. Tanto que geralmente acontecia assim: Paulo passava por uma região, vinha outra pessoa fazendo o quê? Batizando aqueles que Paulo pregou o evangelho. Olha que interessante, porque Paulo não tinha muito essa preocupação, porque nós não temos. Essa é a mesma coisa para nós. Nós temos aqui o culto, fazemos a celebração, faz parte do nosso sacramento, mas para nós o que é essencial, verdadeiro e poderoso e libertador é o evangelho do Senhor Jesus. Por isso ele cita essa questão do batismo, porque as pessoas, tem outra coisa, e tem muito essa coisa de dizer assim: eu fui batizado pelo pastor tal, esse pastor que era bom, hein? Você tem aquele saudosismo da pessoa que te batizou, que caminhou com você, que te ajudou na fé. Eu sempre comento que pastor, quando chega em igreja e vai começar a trabalhar com uma igreja, ele é novo naquele local, ele está assumindo como pastor titular, ele não é pai de ninguém, ele é padrasto de todo mundo. E é aí que é difícil, porque todo mundo vai ter quem ali na igreja? Vai ter pai. Pastor bom é aquele que cuidou de mim. Esse era pastor bom. Ei, saudade, fui batizado. Meu amado, Paulo está tentando nos mostrar o quanto tudo isso não passa de ilusão, de vento, e está mostrando o quanto o nosso coração ainda está ligado num homem, quando deveria estar ligado no poder da cruz e no evangelho de Cristo. Esta igreja estava adoecida por um foco errado. O que Paulo está tentando fazer é que o foco desta igreja voltasse de novo para o evangelho. Nós lemos aqui, na verdade, o nosso irmão presbítero Rogério leu o capítulo 11 de 2 Coríntios. Estava falando de falsos apóstolos que estavam pregando na igreja de Corinto. E isso estava trazendo confusão na cabeça deles. Confusão doutrinária. O evangelho é só um, meu amado. Por isso, ele diz aqui, versículo 14: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizeis, exceto Crispo, Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei, aí ele lembra, batizei também a casa lá de Estéfanas. Além destes, eu não me lembro se batizei algum outro. Olha só que interessante, não havia nenhum controle assim muito exato do que ele estava fazendo, porque aí que ficou claro para nós, não havia um controle muito claro para Paulo disso, porque ele não se preocupava. Mas olha o versículo 17, você pode ler comigo aqui? Lê comigo, bem forte, vai. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Amém?
O Senhor tem te enviado a esse mundo para fazer o quê? Mas pastor, não está escrito na Bíblia, ide por todo mundo, pregar o evangelho e batizar em nome do Pai. Mas começa com o quê? Ide e pregai o evangelho. Batizar faz parte? Claro que faz. Ele não está aqui renegando o batismo, não é isso. Mas ele está mostrando a importância do evangelho, que estava sendo esquecida pela igreja. A igreja, meus amados, estava confusa porque o evangelho estava esquecido. Eles estavam sendo chamados a retornar ao evangelho. A retornar às verdades que foram ensinadas, que alcançou o coração deles. Por isso, ele diz, porque Cristo não me enviou para batizar, isso é interessante, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria da palavra, aí vem aquilo que eu falei, ter a capacidade de enganar as pessoas, ludibriar com palavras, com todo aquele, da onde que vem isso? Do helenismo, essa capacidade do conhecimento, de palavras bonitas, bem elaboradas, vem do helenismo, do mundo grego, qual Paulo conhecia muito bem. Paulo conhecia muito bem esse mundo, mas ele diz, eu não prego o evangelho por causa da sabedoria humana, eu prego o evangelho por causa da sabedoria que é proveniente de Deus, porque para que não se anule a cruz de Cristo. O que eu tenho que pregar no evangelho? A cruz de Cristo. Esta é uma única forma de pregar. Por isso que só existe um evangelho, existe só uma cruz, e existe só um Cristo. E ele está corrigindo esta igreja para este foco correto, que é a visão do poder da cruz, do evangelho, mostrando para aquela igreja, que aquela igreja não devia ficar iludida com as coisas que estavam acontecendo, mas olhar para aquilo que Cristo realmente era para a vida deles. Meus amados, a prioridade de Cristo sobre os homens, não a prioridade dos homens sobre Cristo. Cristo tem que sobressair em tudo que nós falamos, em tudo que nós fazemos. Cristo tem que ser a essência da nossa alegria, da nossa vida, do nosso respirar, de tudo que somos. Quando não é, meus amados, quando nós patinamos nisso, somos orgulhosos, não gostamos que pessoas se aproximem de certos ministérios. Meus amados, já conheci igrejas que quando você chega na igreja, eles não deixam entrar no ministério de jeito nenhum. Não deixam. Nós sempre fizemos assim. Aqui é o nosso grupo. Elas não deixam as pessoas entrarem. Há um orgulho. Há uma sensação de domínio, é meu. Isso vem da onde, meus amados? Da onde que vem tudo isso? É do nosso orgulho. É da nossa natureza caída, que precisa ser restaurada pelo poder do evangelho. E a prioridade de Paulo de pregar é o que nós não podemos esquecer, sobre o batismo. Caminhando aqui já quase para o final, a cruz de Cristo não tem status para os perdidos, meus amados. A cruz de Cristo é atraente para o mundo? É, meus amados. Ela é um símbolo de status? A cruz? Ela é um símbolo de status? Não. Mas é ela que tem que ser pregada. Nós não pregamos a Jesus para aparecer, mas para que as pessoas possam ser impactadas pela mensagem dessa cruz. Então a cruz de Cristo não tem status para os perdidos, mas os perdidos precisam ouvir do poder da cruz. Por isso, o versículo 18 agora até o versículo 25, me acompanhe por favor. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Loucura para o mundo, porque o mundo, meu amado, continua buscando conhecimento, coisas que encantem. Meu amado, sabe quando? Tem pessoas que eu já ouvi dizer, inclusive, puxa, nós poderíamos fazer shows evangélicos, eu já ouvi gente falar assim, igual faz fulano ou fulano, famoso aí. A pessoa foi num show, ficou fascinada, né, com aquela estrutura. Falou, já pensou alguém fazer um show assim, com cristãos tocando? Nós não precisamos disso. Nós precisamos pregar o evangelho.
Nós não precisamos criar todo um movimento, soltar coisas para poder atrair as pessoas. Não, nós precisamos pregar o Evangelho. As pessoas precisam ser impactadas com o poder da cruz. Por que nós muitas vezes nos tornamos egoístas? Porque nós damos mais valor àquilo que atrai o nosso coração, chama a atenção daquilo que é a nossa alma. Por isso que ele diz aqui, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder, pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Para mostrar a força do Evangelho, meus amados, frente a toda a sabedoria do mundo. É impressionante, meus amados. Existem livros que eu leio, que são livros chamados, entre aspas, seculares, são fantásticos, porque eu leio vários tipos de coisas, não leio só material cristão. Tem livros que são fascinantes. O ser humano, ele é capaz de criar coisas incríveis através do seu intelecto. Mas não existe nada mais fascinante do que o poder do Evangelho. Uma coisa simples, profunda e transformadora como o poder da cruz. Por isso, meus amados, a capacidade do poder do Evangelho não está em palavras lindas e numa inteligência muito bem colocada, mas está na simplicidade e na verdade do poder da cruz. Visto como sabedoria, versículo 21, visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. É a busca das coisas do mundo. Mas aí ele diz: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. É isto, meu amado, que transforma. É a pregação simples, profunda e poderosa daquilo que é Jesus, daquilo que representa o Senhor. E tem tantas pessoas capazes, inteligentes, que conseguem alcançar muitas coisas no mundo, que por causa disso, por causa dos prazeres desse mundo, começam a se afastar dos ensinamentos e dos valores do Senhor. Meu amado, nós não podemos nunca nos afastar daquilo que vem a ser o Evangelho. Quando nos afastamos do Evangelho, adoecemos. Adoecemos os nossos relacionamentos, adoecemos a nossa forma de ver o outro, adoecemos a forma de ver a nós mesmos e começamos a ter conflitos que são desgastantes e que machucam e que ferem. Por isso que nós precisamos tanto do poder do Evangelho. Aí ele termina: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Em último lugar, os versículos 26 ao 31. Nós vamos terminar aqui. Aqueles a quem Deus salvou também não têm status. Nós não temos que ser vistos pelo mundo como estrelas, como pessoas incríveis. Nós somos pessoas simples. Vejam do versículo 26 em diante. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne. É só vocês verem aqueles que andaram com Cristo, o início do ministério, sempre foram pessoas muito simples. Nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus.
Aqui está a essência do poder do Evangelho. Uma pessoa, meu amado, tocada pelo poder da cruz, alcançada pelo Evangelho transformador, batizada, cheia do Espírito Santo, é uma pessoa que não se vangloria, ela não procura glória, ela não procura status, ela quer que o nome do Senhor seja proclamado. Então aonde ela está, ela quer colaborar, ela quer ajudar, ela quer fazer com que as pessoas entendam a importância do nome de Jesus. Uma pessoa assim vai dar conflito de relacionamento, meu amado. Uma pessoa assim vai ter dificuldade de viver com outra. Uma pessoa apaixonada pelo Evangelho vai ficar conflitando por causa de espaço? Não. Porque o coração dela pulsa aquilo que pulsa no teu coração. Ela quer a mesma coisa que você. E aí a unidade faz sentido. Porque o Evangelho é vivo em nós. A unidade só é real porque o Evangelho é vivo. Se o Evangelho é vivo, eu me torno uma pessoa que não procuro glória. Ela não se vangloria. Ela quer a glória de Deus, mas não quer a sua glória. Aí ele termina dizendo: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou parte de Deus. Somos dele. Sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, faça o quê? Glorie-se no Senhor. Porque a nossa alegria não é homens, não é cargos, não é função, não é aparecer, é o Senhor. É o Senhor. Não importa, meu amado, aonde você está, não importa o que você faça, quando o Evangelho é vivo em nosso coração, quando é algo que pulsa em nós, há unidade, não há divisão, não há facção, não há aquela coisa de que só eu posso fazer. Não, você respeita toda a estrutura, você respeita as pessoas que estão próximas, você entende a importância do outro, de cada um, não é a importância do líder. Só uma curiosidade: todos esses conflitos que estavam acontecendo na igreja de Corinto não foram gerados pelos líderes. Porque quando Paulo cita os líderes, ele fala lá de Cefas, ele fala de Apolo, ele fala dele mesmo e fala de Cristo. Não foram esses homens que geraram esses conflitos. O que gerou esses conflitos foram estes homens e mulheres se afastarem da presença de Deus, estarem sendo trabalhado com um falso evangelho. Estavam confusos contra tudo, quanto a tudo. Resultado: conflito. Quem tinha o melhor dom? Quem que era o melhor líder? Esse é o homem, esse é o pastor que tem me abençoado. Aquele pastor. Não existe nada disso, meu amado. O que existe são pessoas rendidas ao poder da cruz, louvando ao Senhor. Pessoas humildes, quebrantadas, saradas, alcançadas, querendo ver o Evangelho do Reino ser proclamado nesse mundo. Que Deus nos ajude. Deus nos ajude. Essa carta vai mexer muito com a gente ainda. Muito mesmo, porque a carta de Corinto é uma carta forte, no sentido de fazer-nos pensar de verdade quem nós somos dentro do corpo de Cristo. Como é que nós estamos vivendo esse Evangelho vivo? Como é que está os meus relacionamentos? Que Deus nos ajude. Porque a unidade, ela está no Evangelho vivo e verdadeiro, que gera verdadeira unidade. O Evangelho vivo e verdadeiro, o Evangelho da cruz, o Evangelho do amor, o Evangelho da graça. Vamos orar? Eu queria convidar aqui o pastor Carlos. Cadê o pastor Carlos? Onde está o pastor Carlos? Está aqui. Faz favor, pastor, vem cá um pouquinho. É o pai do Carlos. Pastor Carlos, o pai do Carlos. Nós vamos fazer uma oração nesse momento.
e no final eu vou estar impetrando a bênção do Senhor. Oremos. Deus, bendito seja o Senhor, que na sua infinita graça e misericórdia permitiu-nos nessa noite cultuá-lo. E nesse ambiente de culto, o Senhor nos permitiu ouvir a palavra do Senhor que nos confronta, que nos chama a uma posição, que nos chama a uma atitude de novas criaturas, que nos chama à unidade em Cristo Jesus. O nosso Senhor nos ensinou que o mundo saberá que Ele nos enviou se nós formos um com Ele, um com os outros, assim como Ele e o Pai são um. Deus, que a bênção do Senhor seja com esta igreja, com as nossas vidas, e que o Espírito Santo do Senhor nos ajude, trabalhe o nosso coração, para que nesta igreja, e onde nós formos, onde estivermos, prevaleça o Evangelho de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que seja visto e testemunhado pelas pessoas que ainda não conhecem a unidade da igreja que atrai aqueles a Cristo e ao Evangelho. Continue conosco nessa noite. Nós te agradecemos, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão poderosa do Espírito Santo esteja e seja com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém, amém, amém. Permaneça no seu lugar rapidamente, meu amado.